Estamos na semana 2 do nosso PET 5, Plano de Estudo Tutorado, e aprofundando um pouco mais no estudo da filosofia. Filosofar é muito importante na nossa vida humana. Temos que cultivar, independente se estamos estudando enquanto disciplina escolar apenas. Quem busca filosofia hoje é algo assim mais do que inédito, né? Diante de tanta irracionalidade que nós vemos no dia a dia. Então, nessa semana, a gente vai refletir um pouco mais, aprofundar a questão dessa corrente filosófica chamada epicurismo, que vem de Epicuro, lá do século 3, 4 a.C., lembrando o contexto da época que Alexandre Magno governa, todo aquele contexto da região da Grécia ali, e os gregos perdem esta participação mais coletiva. A ágora, né, deixa de existir, fica mais centralizada agora num governante, Alexandre Magno. Então começa a nascer as filosofias helenísticas, né, devido ao sofrimento até mesmo do contexto ali dos atenienses. Então é interessante a gente observar que estas filosofias têm uma característica singular de poder sanar toda essa perda que a polis teve com essas conquistas de Alexandre Magno, né? Então agora nós temos aí filosofias que buscam curar as feridas e que buscam dar um sentido novo, não mais aquele sentido comunitário, um sentido da cidade, da polis, mas agora um sentido individual para superar todos os elementos que foram perdidos. E aí nasce várias, nós temos estoicismo e vários outros, e nós vamos ver o Epicuro no sentido de criar um pouco esse senso crítico de observância do que é o hedonismo, né? O tema é hedonismo, que quer dizer prazer, o prazer é a busca suprema da vida. Então nós temos que refletir um pouco as diferenças, porque nós temos aí sempre uma visão atual um pouco pejorativa do hedonismo. O prazer, combatido muitas vezes pelas religiões principalmente, que tem esse sentido de que é algo que não é de Deus, né? Porque a pessoa tem que se disciplinar, e nós vamos ver que o prazer ele é humano. Então para a busca da felicidade em Epicuro, o prazer é moderado, né? Porque para libertar da dor e a mente também da ansiedade. Aí nós vimos que tem um representante também na Grécia, o Aristipo de Cirene, que ele colocava, de certa forma, uma utilidade para esse prazer, que ele tem que ser de natureza coletiva, quando a gente busca de forma coletiva, para que a gente possa ser útil dentro da comunidade. Já Epicuro, o prazer deve ser regido pela razão, né? Que resulta em moderação. E tanto para Epicuro como para Aristipo de Cirene, a busca aí do prazer para superar a dor, né? A busca é para a gente diminuir a dor de um sofrimento de perda, de saudade, a dor de realmente só enfrentar o dia a dia das coisas. Quando nós falamos sextou, chegou sexta-feira, né? Então para aquela dor do trabalho, de constante disciplina durante a semana, agora eu vou me sentir um pouco mais livre para poder assim ter um pouco mais de prazer na vida. Mas é claro que para Epicuro, nesse contexto do exemplo que eu citei, é interessante buscar assim durante toda a semana a gente moderar entre aquilo que é elementos de satisfação e não são, para que a vida seja uma constante busca da
felicidade, né? Então a filosofia epicurista determina que o prazer, para ser um bem, precisa de moderação. E essa moderação, ela é sempre essa busca do equilíbrio, né? Não exagerado, tem um elemento racional aí, né? Que implica nessa moderação. Não é apenas uma busca constante pelos instintos, pelas vontades. E na atualidade nós temos diversos filósofos que fazem essas distinções, né? Diferenciando vários elementos que aparecem aí que estão muitas vezes inseridos dentro do hedonismo, né? O hedonismo enquanto busca de prazer que faz com que você também olhe para o outro, vê as possibilidades de uma melhora, né? Agora o hedonismo no sentido de introspecção, de olhar só para si, aí já é perigoso. Agora uma pessoa que constrói uma casa, tem bens, que busca ter uma satisfação profissional, ter uma segurança, ter todo um equilíbrio de vida, isso é positivo para uma pessoa, mas no sentido que ela possa contribuir para um mundo melhor. Agora, quando eu busco simplesmente para minha satisfação e passo em cima de outras pessoas e roubo, muitas vezes não é por mérito meu, mas por desprezar outros, né? Fazer com que outros realmente sejam eliminados para que eu busque esse prazer. E quando eu busco satisfação constante, direcionado pelas propagandas, né? Massificado também, isso daí é um perigo. Aqui nós estamos distinguindo, essa semana ajuda a gente a pensar nesse sentido, de que o hedonismo ele é importante na nossa vida, essa busca do prazer para a felicidade, ela é importante, desde que ela seja altruísta, sempre ver o outro também, alter, né, a alteridade, de perceber o outro fazendo parte dessa busca do prazer. Ela pode ser individual, não individualista, mas a busca pelo prazer é um bem do indivíduo para controlar essa moderação entre de superar, igual o Epicuro nos convida, né, a equilibrar entre a força da dor e a força da ansiedade, então para a gente superar esses elementos que atrapalham, né? E nesse sentido a sua filosofia não é individualista, mas um individual que conduz ao coletivo, de superação de todas as dores. Na época, as dores da perda para um grego da polis era muito importante. Então essa perda conduziu assim, a um sofrimento muito grande, e esta filosofia ajudou a superar esses desafios que tinham, né? As atividades dessa semana são duas atividades simples, fechadas, né, só de marcar, em cima da filosofia de Epicuro, muito interessante para a gente aprofundar um pouco mais, mas esse convite de ler os textos de Epicuro, estudar um pouco mais, ajuda todo jovem, todas as pessoas a refletir sobre essa busca do prazer, que é necessário na nossa vida, ele é importante, mas saber distinguir esse prazer que não atropela as outras pessoas e que não faz de você um massificado, né? Constantemente você acaba trocando, vamos dizer um exemplo muito simples, celular. Eu acabo trocando pela moda, mas eu não uso todas as funcionalidades do celular, né? Você é seduzido por algo que muitas vezes nem chama a atenção, né? Eu lembro um exemplo que um professor meu colocava uma vez, né? Você vai comprar um relógio e tem lá, ele suporta até 200 metros de fundura, é resistente à água e suporta. E quem que vai mergulhar 200 metros? Para que isso? Tem necessidade, né? É uma pessoa que é um nadador que vai... Sim, mas quando você vê a propaganda disso, ela não diz respeito a você, mas só que te causa assim, aquela admiração de algo que não diz a respeito
no útil da sua vida, né? E a gente vai trocando, isso falando de bens materiais, mas tem outros elementos subjetivos que a gente pode superar. Então essa semana ajudou a gente a refletir de forma crítica a filosofia de Epicuro, né? Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Então é bem nessa ideia mesmo, de que as pessoas elas têm que buscar o prazer para a felicidade e não buscar o prazer porque é imposto, porque sempre ela está sujeita àquilo que realmente é imposto pela sociedade, né? Ela fica dependente daquilo, né? Então nós temos muito que aprender nesse sentido. Então a gente finaliza semana 2 com a atividade. Na próxima aula a gente corrige e aprofunda um pouco mais sobre a filosofia epicurista. Bons estudos, boa aula e até a nossa próxima aula. Um abraço.